Paranoia trimórfica é o nome do Pai, tá? É um conceito que o Pai é trino, é a trindade do Pai, a Mãe e o Filho. E a Mãe é a Sofia, é Barbelo. Então cada parte, uma parte ele vai falar como o Pai, como a Mãe, como a voz, outra parte ele vai falar como o Pai e outra parte vai falar como o Filho, como o Salvador. E é muito legal. E no final ele fala que é escrito pelo Pai. Então, eu vou também fazer no canal a transmissão para que depois já fique gravado, porque eu estou gravando as lives e tem hora que perde, depois passa de 1 hora, parece que perde, se perde no TikTok as gravações, aí não dá para repostar tudo. Mas esses livros gnósticos, para quem não conhece, eles são livros que foram encontrados em Nag Hammadi, uma cidade do Egito, em 1945. Então eles ficaram escondidos por 2000 anos. O gnosticismo não é nada esotérico, não é nada vinculado a qualquer religião, é uma filosofia de vida, não tem nada a ver com religião, não temos regras, o gnosticismo não tem regra, não tem uma igreja, não tem nada. Se alguém fizer uma igreja agnóstica, um lugar específico assim, com regras, doutrinas e normas, tal, alguma sociedade assim, não faz sentido, tá? Para mim, não faz sentido o gnosticismo desse jeito. Mas tem pessoas que fazem, eles são livres, mas para mim o gnosticismo puro é uma filosofia, igual o estoicismo, o taoísmo, né? Eu considero assim como um conhecimento, e gnose é a palavra conhecimento, e é você reconhecer a natureza divina dentro de você. Reconhecer que você é uma centelha de luz, tá? Você é uma centelha do Pai. Uma centelha dessa energia. Então, a energia, a luz que brilha tudo, que ilumina tudo, a gente chama de luz porque é o que a gente pode ver aqui iluminado e tal. Mas imagina como se fosse a luz. A luz é Cristo e nós somos uma partícula de Cristo que caiu aqui na Terra, nesse mundo material. E aí a gente caiu dentro desse corpo e aí a gente fica adormecido dentro do corpo, que chama força. E aí Jesus é o Salvador, que ele vem do Pai, ele vem porque o Pai, ele está acima desse universo do caos que a gente chama aqui, que é a escuridão, que é a matéria. Ele não é o criador desse universo da matéria, desse universo mal, material. Ele é só energia, ele é por energia, ele é invisível. E aí ele envia Cristo para trazer esse conhecimento às pessoas que são filhos do Pai, que foram enviados aqui para julgar os arcontes, para julgar os deuses desse mundo que criaram esse mundo. Então essa é a lógica, a cosmologia e a cosmogonia gnóstica, tá? Eu vou convidar aqui meus alunos para participar. 1 minuto. E aí eu já começo a leitura dos livros aqui. Mas quem for participando, quem quiser pode ir falando alguma coisa aqui, perguntando, qualquer coisa aí eu vou falando, tá? Deixa eu ver. Então, o gnosticismo ele é algo muito importante para mim. Então ele fez e moldou a minha cabeça, senão eu seria um religioso, senão eu estaria gastando todo o meu dinheiro em dízimo, em ofertas na igreja. Até hoje estaria preso a regras de conduta, preso ao medo do julgamento de um Deus vingador, de um Deus severo. Então o gnosticismo me salvou disso, da ignorância religiosa mesmo. Então eu seria um pastor, enganando as pessoas, um mercenário, se eu não tivesse conhecido o gnosticismo. Talvez eu estaria numa igreja aí universal, pegando o dízimo das pessoas e enriquecendo à custa da fé das pessoas, colocando um peso muito grande para as pessoas carregarem que eu não carregaria. Então hoje até eu estava pensando essa semana que tem muitos pastores, muitas pessoas que eles falam, tem igreja, tem regra, né? Ah, você não pode ter televisão e eles têm uma televisão lá. Você não pode curtir uma festa e eles estão lá curtindo festa. Você não pode aproveitar, ir pra praia, curtir, eles têm iate, têm mansões com piscina e só o povo que não pode, eles podem. Então isso é a hipocrisia e o gnosticismo não tem isso, porque a gente não tem regra, então nunca vou falar para você que você pode ou não fazer algo e você é livre para fazer qualquer coisa conforme a sua consciência. E essa consciência, essa voz que vai te dizer o que você deve ou não fazer é a protenoia trimórfica, é a mãe, é Barbelo, é a Sofia. Então é a sabedoria, o Espírito Santo ele vai falar com você
e vai te dizer o que você deve ou não fazer. E você não precisa de um intermediário para chegar até Deus. Não precisa do Papa, do Bispo, do Apóstolo, que hoje todo mundo se chama de apóstolo, né? De qualquer outra pessoa, nem de mim, para ouvir Deus ou para saber o que é certo ou não fazer. Ele vai falar com você, na sua consciência, com você, tá? Isso é o gnosticismo. Então vamos começar. O livro Protenoia Trimórfica, ele está na biblioteca de Nag Hammadi, está na Bíblia Gnóstica Proibida também, ele é o livro 47, tá? Tem o link na bio para quem quiser na Amazon comprar o Kindle ou você ler em PDF, também tem opções, tá? Para vocês lerem. Protenoia Trimórfica. Eu sou Protenoia, o pensamento que habita na luz. Eu sou o movimento que habita no todo. Aquela no qual o todo se posiciona, aquele na qual o todo se posiciona. A primogênita entre todas aquelas que vieram à existência. Aquela que existe diante do todo. Ela, Protenoia, é chamada por 3 nomes, apesar de habitar sozinha. Pois ela é perfeita. Eu sou invisível dentro do pensamento do ser invisível. Lembra que eu sempre falo que a Sofia, o Espírito Santo, ele é o pensamento do Pai, ele é o pensamento que está dentro do Pai. E aí ele se manifesta também para fora. Então sempre a Sofia, ela se designa, e o Pai designa ela como o pensamento do Pai, tá? Eu sou revelada nas coisas incomensuráveis e inefáveis. Eu sou incompreensível, habitando no incompreensível. Eu movo em cada criatura. Então ela está falando que ela é incompreensível, que nós não conseguimos compreender, por isso que eu tento explicar aqui, eu digo como pensamento, mas é muito mais, é algo além que não dá para explicar. Está no incompreensível, que também é o Pai, que nós não podemos e não conseguimos entender ele e compreender. O Pai, ele é inefável, ele é incompreensível, não é um velho de barba branca que está num trono lá julgando as pessoas, que apareceu para Moisés na sarça, que fez a terra e o sol e a lua em 6 dias, depois teve que descansar, e aí chega em Adão e fala: Adão, onde você está? Que eu não estou te vendo. Adão, você pode comer dessa planta aqui e dessa não. Da árvore do conhecimento você não come, porque se você comer da árvore do conhecimento, você vai ser igual a mim, igual a nós, né? Que ele fala nós, que somos Elohim, não, igual a nós. E aí, você comeu, então eu vou te amaldiçoar, você vai ter que trabalhar, sua mulher vai ter dor no parto e tal. Esse não é o Pai, isso é um Deus, isso é o Arconte, isso é o Arconte Sabaoth, o Demiurge, Adabaoth, são os Arcontes, Elohim, que não é o Pai de Jesus, tá? O Pai de Jesus e a Sofia, que é a mãe de Jesus, eles são incompreensíveis. E ela fala: eu me movo em cada criatura. Então tudo o que se move, todos os animais, todos os anjos, tudo isso tem o pensamento. E o que tem o pensamento, o que pensa, tem o Espírito Santo, tem a Sofia se movendo nele. Então é como o ar, como o hidrogênio que está presente em tudo, assim a Sofia está presente em tudo. Continuando. Eu sou a vida de minha epinóia, que habita dentro de cada poder. Epinóia é a consciência, a mente. Eu sou a vida de minha epinóia, que habita dentro de cada poder. Aqui poder com letra maiúscula. E de cada movimento eterno. Então existem os poderes do pleroma e cada movimento eterno, que são esses movimentos dos aeons, dos universos, quando foram criados, tudo isso, ela fala que ela é a vida que habita dentro de todos. Então todos os poderes, sejam os principados, as potestades, os arcontes, sejam os pleromas do alto, os arcontes do 8º céu acima da luz, todos os pleromas, emanações, tem a Sofia, tem o pensamento do Pai, que ela é a vida. E nas luzes invisíveis, e dentro dos arcontes, dos anjos e dos demônios, e em cada alma que habita em Tártaros, e em cada alma material. Então mesmo nas almas materiais,
que eu expliquei na última live lá, no livro Tratado Tripartido, que tem as almas espirituais, tem as psíquicas e tem as materiais. Mesmo nas materiais, que não tem a força do Pai, que não tem o poder do Pai, elas, mesmo assim, a Sofia habita. Por isso que a gente fala que os arcontes, eles não são estranhos a nós. Isso está no Apocalipse de Tiago. Jesus fala para Tiago falar para ele que você não é estranho a nós, porque você vem da mãe, você tem o poder da mãe, você só não tem o poder do Pai. E a mãe, como a mãe vem do Pai, então já que ele tem o poder da mãe, então ele tem um pouquinho daquilo que é do Pai, porque ela descende do Pai, mas não tem diretamente do Pai, então eles são estranhos. E esse é o problema, que é você não ter o Pai, poder masculino. E aí ela fala, eu vou ler aqui direto para ficar mais claro para quem entrou agora para entender. Eu sou a vida de minha epinóia, que habita dentro de cada poder e de cada movimento eterno, e nas luzes invisíveis, e dentro dos arcontes, dos anjos, dos demônios, e em cada alma que habita em Tártaros, e em cada alma material. Eu habito naqueles que vieram à existência. Eu movo em cada um, eu me movo em cada um, e eu exploro dentro deles. Eu caminho com retidão, e aqueles que dormem eu desperto. E eu sou a visão daqueles que habitam na sonolência. Tá bem claro isso aqui? Eu sou o ser invisível dentro do todo. Sou eu quem aconselha aqueles que estão ocultos. Pois eu conheço o todo que existe nisso. Eu sou inumerável, além de qualquer um. Eu sou incomensurável, inefável, ainda que sempre que eu desejar, deverei me revelar por minha própria conta. Eu sou a mente do todo. Eu existo diante do todo. E eu sou o todo, pois eu existo em cada um. Eu sou uma voz falando gentilmente. Eu existo desde o princípio. Eu habito dentro do silêncio, que rodeia cada um deles. E é a voz oculta que habita dentro de mim, dentro do pensamento incompreensível, incomensurável, dentro do silêncio incomensurável. Eu desci até o centro do mundo inferior e brilhei sobre as trevas. Sou eu quem derramou a água. Sou eu quem está oculta dentro das águas resplandecentes. Eu sou aquela que gradualmente deposita o todo através do meu pensamento. Por isso que aqui ela está falando de mover as águas, que mesmo quando se move nas águas, lá que é a filha da Sofia, que ela se move nas águas, ela estava ali dentro quando ela desce para o mundo inferior, por causa que a Sofia, a filha dela, cria o arconte, o demiurgo. Sou eu que dá ênfase à voz. É por mim que surge a gnose. Eu habito nos seres inefáveis e incognoscíveis. Eu sou a percepção e o conhecimento, pronunciando uma voz através do pensamento. Eu sou a verdadeira voz. Eu grito em cada um, e eles a reconhecem, a voz, pois uma semente habita dentro deles. Eu sou o pensamento do Pai, e é por meio de mim que a voz emanou, ou seja, o conhecimento das coisas perpétuas. Eu existo como pensamento para o todo, estando ligada ao pensamento incognoscível e incompreensível. Eu me revelei, sim, eu, entre todos aqueles que me reconhecem, pois sou eu quem me uni a cada um em virtude do pensamento oculto e uma voz exaltada, mesmo uma voz do pensamento invisível, e é incomensurável,
pois habita no ser incomensurável. É um mistério. É irreprimível pelo ser incompreensível. É invisível a todos aqueles que são visíveis no todo. É uma luz habitando em luz. Somos nós também que sozinhos nos separamos do mundo visível, pois somos salvos pela sabedoria oculta, através da voz inefável e incomensurável. E aquele que está oculto dentro de nós paga tributos de seu fruto à água da vida. Então o Filho, que é perfeito em todo aspecto, ou seja, a palavra que se originou por essa voz, que procedeu nas alturas, que possui um nome dentro dele, que é uma luz. Ele, o Filho, revelou as coisas perpétuas, e todas as incógnitas foram reveladas. E aquelas coisas difíceis de interpretar e de explicar, ele revelou. E quanto àquelas que habitam no silêncio com o primeiro pensamento, ele as pregou. Sempre que vocês ouvirem o primeiro pensamento, é a mãe, a Sofia, é o Espírito Santo. Então sempre você só consegue ser filho de Deus através do primeiro pensamento. Por isso que Jesus falou, eu tenho que ir, porque senão o Espírito Santo não vem, o Consolador não vem. E esse é o primeiro pensamento. Então sempre, às vezes eles chamam de primeiro pensamento, aqui tem letra maiúscula, primeiro pensamento, que é o pensamento do pai, é a mãe. Tá? E aí ele está aqui falando que Jesus ele veio para revelar as coisas incógnitas, incompreensíveis, que ninguém, nenhum anjo, nenhum poder nunca tinha compreendido. Então Jesus veio e trouxe essa compreensão acerca do pai e da mãe para nós que somos filhos da luz. E ele se revelou àqueles que habitam nas trevas, e ele se apresentou àqueles que habitam no abismo, e àqueles que habitam nos tesouros ocultos. Ele contou sobre os mistérios inefáveis. E ele ensinou irreiteráveis doutrinas a todos aqueles que se tornaram filhos da luz. Isso é muito forte, muito poderoso. Então, vocês percebem a diferença dos livros gnósticos para a Bíblia normal, comum aí que as pessoas leem. É muito mais claro de entender e muito mais explícito e explicado, não é nada difícil de entender. E aqui ela está falando, eles falam bem claro sobre Jesus, sobre o que Jesus veio fazer e o que ele fez, tá? Então é muito simples e fácil de vocês entenderem, tá? Esse daqui é o livro A Protenoia Trimórfica. É o livro 47 na Bíblia. Já a voz que originou do meu pensamento existe como três permanências: o Pai, a Mãe e o Filho, existindo perceptivelmente como linguagem. Ela, a voz, possui dentro dela uma palavra dotada de cada glória. E possui três masculinidades, três poderes e três nomes. Elas existem na forma de três, que são os quadrângulos, os quatranjos, secretamente dentro do silêncio do ser inefável. É ele quem veio sozinho à existência, ou seja, o Cristo. E quanto a mim, eu o ungi com a glória do Espírito invisível e com a bondade. Quanto aos três, eu estabeleci sozinha, em glória eterna, os aeons na água viva, ou seja, a glória que o rodeia, aquele que primeiro surgiu à luz daqueles aeons exaltados, e é em luz gloriosa que ele persevera com firmeza. Então, sempre que fala aeons, aqui são os universos acima desse nosso universo, tá? Quando aeons é uma extensão, uma geração de bilhões, milhões de anos-luz, tá? Como galáxias, vamos supor assim. Um conglomerado de galáxias, mas eu prefiro chamar de universos.
E para mim é uma extensão muito grande aqui. Nós não estamos sozinhos no universo, não somos o único universo aqui. Esse daqui é o universo do caos, que tem os 7 céus e os 5 Hades. E aí tem os universos do Pai, que é acima do 8º céu. E Aeon são essas gerações, e também dentro tem os deuses de cada Aeon. Tem os poderes, as potências, tem os arcontes que controlam cada Aeon. E ele permaneceu em sua própria luz que o rodeia, ou seja, o olho da luz, que brilha gloriosamente sobre mim. Ele perpetuou o Pai de todos os Aeons, que sou eu, o pensamento do Pai, a protenóia, ou seja, Barbelo, a glória perfeita, e o ser invisível e incomensurável que está oculto. Então você percebe que sempre a gente chama de mãe e pai, de pai e mãe. Ela sempre se fala que ela é o pensamento do pai, e ela mesma é o pai de todos os Aeons, e ela é o pai, e ela é o primeiro pensamento. E aí ela se chama Barbelo, que é Barbelo para mim. Aqui, que é a glória perfeita, é a glória do pai. O ser invisível e incomensurável que está oculto. Eu sou a imagem do Espírito invisível, e é por meio de mim que o todo foi formado. E eu sou a mãe, assim como a luz que ela atribuiu como virgem. Ela que é chamada de Meiroteia, o ventre incompreensível, a voz irreprimível e incomensurável. Então, o Filho Perfeito se revelou aos seus Aeons, que se originaram dele, e ele os revelou e os glorificou, e ofereceu tronos, e permaneceu em glória, com a qual ele se glorificou. Aqui lá está falando de Jesus. Eles abençoaram o Filho Perfeito, o Cristo, o único Deus gerado. E eles deram glória, dizendo, é Ele, o Filho de Deus, o Filho de Deus, é Ele que é. É Ele quem é. O Aeon dos Aeons, vendo os Aeons que ele criou. Então ele é o universo dos universos, ele vê os universos que ele criou. Então sempre eu reitero que Jesus, ele é o criador de todos os universos. Não é o criador dessa terra aqui, não é o criador desse meio aqui, ele é o criador dos universos. E aí a Sofia criou Demiurgos, os Demiurgos vão criando os planetas aqui e tal. Pois tu tens gerado através de teu próprio desejo, porque o Pai deu a ele o poder e a vontade de criar o que ele quisesse criar. Isso eu expliquei no livro Tratado Tripartido também, se vocês lembrarem, tudo está conectado, esses livros falam da mesma coisa e da mesma forma. Por isso nós te glorificamos, Mamoei Onei, o Aeon dos Aeons, o Aeon que ele ofertou. Então, além disso, o Deus que foi gerado deu a eles, os Aeons, um poder de vida no qual eles pudessem confiar. E ele estabeleceu a eles. O primeiro Aeon, ele estabeleceu sobre o primeiro, Armedon, Nousanius, Armozel. O segundo, ele estabeleceu sobre o segundo Aeon, Phaeonius, Aionius, Oroiael. O terceiro sobre o terceiro Aeon, Melefanels, Loios, Darvetai. O quarto sobre o quarto, Mousanius, Ametes, Elelef. Já aqueles Aeons que foram gerados pelo Deus que foi gerado, o Cristo, e esses Aeons receberam como também deram glória. Eles foram os primeiros a aparecerem, exaltados em seus pensamentos, e cada Aeon ofereceu miríades de glórias dentro de magníficas luzes não identificáveis, e todos eles juntos abençoaram o Filho Perfeito, o Deus que foi gerado. Tudo isso está no livro Apócrifo de João, no livro da Revelação de João, no livro de Melquisedeque, está em todos os outros livros sobre a origem do mundo, a sabedoria de Cristo e todos esses 4 universos que Cristo gera também, que são Aeons, que são as 4 luzes que ele gera depois, que é Armozel, Oraiel,
Darvetai e Elelef. São como 4 anjos de luz, a gente não chama anjo, a gente chama os luminares, as luzes, e a grande luz, e aí eles criam e geram esse universo que eles são como se fossem auxiliadores de Cristo. E aí eles são responsáveis por criar os 4 tipos de almas imortais. Então tem as almas que vêm do Aion de Armozel, tem as almas que vêm de Elelef, tem as almas que vêm de Darvetai, e cada uma tem um significado e um jeito de ser. E aí depois disso vem também que tem, esses são 5 mistérios, você precisa entender esses mistérios para você alcançar o poder. Mas isso está nos outros livros, então você tem que ler o livro de Zostrianos, Melquisedeque, porque o gnosticismo não é uma coisa que é fechada, em um livro só você vai encontrar tudo, mas você vai lendo vários livros e você pode ver aqui que eles não ficam explicando esses conceitos, porque é como se você já soubesse, é como se as pessoas já soubessem, era muito comum para eles lá. E aí é um conhecimento básico, igual as histórias de Adão, de Abraão, tal. Não fica explicando, Abraão é esse. Já entende que sabiam quem era Abraão, quem é Miguel, quem é Gabriel, nos anjos do judaísmo. Agora, para nós, no gnosticismo, eles também não ficam aqui explicando, tá? E aí também, mas vocês têm que ler os outros livros para entender esses conceitos aí. Aí eu ver meus outros vídeos que eu explico também, tem vários vídeos, é que é muita coisa. Mas um dia eu faço uma aula específica explicando quem são, e fazer uns desenhos aqui no quadro, para explicar de novo quem são os anjos, quem são os pleromas e o que é todo esse pensamento aqui. Aqui ela vai falar agora de outro ponto, como foi criado o caos, como foi criado o mundo. Também ela não vai explicar, ela só vai resumir, então é muito simples de entender que é um conhecimento comum para todos. Eis que surgiu uma palavra da grande luz Elelef, e disse, eu sou o rei, quem é que pertence ao caos, e quem é que pertence ao mundo inferior? E naquele momento sua luz surgiu, radiante, dotada da epinóia. Os poderes dos poderes não o suplicaram, e imediatamente surgiu o grande demônio, que governa as partes mais inferiores do mundo inferior e do caos. Ele não possui forma nem perfeição, ao contrário, possui a forma da glória daqueles gerados nas trevas. Agora ele é chamado de Saclas, ou seja, Samael e Adabaoth, aquele que conquistou o poder, aquele que arrebatou a inocente Sofia, aquele que anteriormente a havia dominado, ela que é a epinóia da luz, Sofia, que havia descendido. É dela que Adabaoth veio originalmente à existência. Então esse é um conceito também muito clássico no gnosticismo, muito simples, mas para as pessoas que só acreditam ou só leram a Bíblia ou as outras conceitos não entendem esse conceito da criação gnóstica. Eu vou explicar um pouquinho para contextualizar, porque aqui ela só resume. Dá muita sede, tá muito calor aqui em São Paulo. De onde vocês estão falando? De onde vocês estão assistindo? Tá calor aí também. E vamos orar pelo Rio Grande do Sul, pelas pessoas que estão sofrendo, que o Espírito Santo proteja a todos, faça parar de chover lá, para que as pessoas possam voltar para suas casas e ficarem bem, em nome de Jesus. E aqui então ela resume essa parte que na grande luz Elelef, que é a quarta, então da quarta vem a pleroma, que vem a pleroma da Sofia. A inocente Sofia, ela quer criar uma coisa sem o pai, porque ela não é a Barbelo, ela é a filha da Barbelo, é uma parte feminina, a sabedoria, e ela quer criar uma coisa sem o pai, e aí ela cria esse demônio que é Saclas, que é o Yadabaoth, que é o demiurgo. E aí esse demiurgo, ele começa a achar que ele é Deus, porque ela é como se fosse um aborto, tudo é luz e aí ele é uma ponta da escuridão, igual essa minha camiseta aqui, tudo é luz e aí ele é uma ponta negra aqui. Aí ele acha que ele é Deus e está aqui nesse universo escuro, porque ele tem um pouquinho da luz da Sofia, e aí ele começa a criar os arcontes, os deuses e tal, e aí ele pensa que ele é Deus sozinho, só que daí ela fala, não, você não é o único Deus, você não é Deus sozinho, existe outro além de você e tal. Só que aí ele fica com inveja dela, e ele pega e persegue ela tal. E aí no livro Sofia explica como eles perseguem a Sofia, quando ela é pequena,
e aí ela se deixa pegar pelo filho dela, e aí depois Jesus vem e resgata ela, e salva ela, e leva ela para o nono céu, e tira ela daqui. Não que ela seja mais fraca que eles, é como ele era filho dela, ela não queria, tipo, destruir ele, tipo, ela ficava com dó. Imagina, a mãe não quer destruir o filho. É assim. E aí eu vou continuar lendo aqui. Quando a Epinóia da Luz percebeu que ele e Adabaoth havia gerado a luz para outra ordem, e apesar de ser inferior a ela, ela disse: concebe-me outra ordem, para que possas te tornar um lugar de morada para mim, na desordem para sempre. Desordem é o caos, é esse universo aqui. E a ordem de toda a morada da glória concordou com sua palavra. Uma bênção foi levada a ela, e a mais elevada ordem a liberou para ela. E o grande demônio começou a produzir aeons na semelhança dos aeons reais, exceto que ele os produziu através de seu próprio poder. Então sempre eu enfatizo isso também no gnosticismo, a gente tem essa noção e essa compreensão, isso é a verdade, que todo esse nosso universo do caos é pequenininho, é um pó no meio da imensidão do universo do Pai, que não tem um limite. Mas o nosso universo aqui ele é uma cópia do universo do Pai. Tudo que a gente vive é uma cópia, é um microcosmo do macrocosmo. E porque o Arconte, ele viu como ele era filho da Sofia, aí ele viu, ela mostrou para ele como eram os céus acima. E aí ele criou uma cópia, mas bem fajuta mesmo, porque ele não tinha tanto poder para criar esses universos. Por isso que esse nosso universo ele é imperfeito. Ele está sempre em constante expansão, destruição. Uma estrela come a outra, uma galáxia destrói a outra, o planeta explode, destrói. E está sempre se destruindo, que não é imperecível, é algo perecível. Tá? Então nós somos imperecíveis que somos luz, mas a matéria sempre ela está em constante destruição, porque o Arconte ele é da destruição. Esse universo que ele criou também. Então eu também revelei secretamente minha voz, aqui ela falando, da Barbelo está falando, dizendo: para, desiste, tu que pisas na matéria, pois observa, eu estou descendo no mundo dos mortais, pelo amor da minha parte que estava naquele lugar, desde o tempo em que a inocente Sofia foi conquistada, ela que desceu, para que eu pudesse impedir seu objetivo que o ser que revelou a ela atribuiu. E todos foram perturbados, cada um que habita na morada da luz ignorante, e no abismo tremeu. E o arquigerador da ignorância reinou sobre o caos e o mundo inferior, e criou um homem na minha semelhança. Mas ele não sabia que aquele mundo se tornaria para ele uma sentença de dissolução, como não reconhece o poder que está dentro dele. Então ela fala aqui que sempre ela e Jesus são a mesma coisa, tá? Jesus fala: eu sou a Sofia imperecível, e ela fala: eu sou Cristo, eu sou o Pai, porque os três são um. Então sempre você tem que entender que quando falar a voz é o tríplice, é o Pai, a Mãe e o Filho. Então eles não se diferenciam. Quando eu disse, né, que o Arconte, o arquigerador, e Adabaoth, ele fala: eu sou Deus e não existe outro além de mim, vem uma voz e fala com ele. Aqui ela está falando: para, desista, tal. E aí ele vê no reflexo da luz a imagem do homem perfeito, que é o Cristo. E aí ele quer criar algo igual isso, igual a imagem que ele viu, para que não fosse destruído, para que ele ficasse, o Cristo e a Sofia ficassem com dó, vendo uma semelhança deles e não destruísse esse mundo. Mas aí ela está falando que não, que ela vai destruir ele através da forma que ele modelou, parecendo com o Salvador, tá? Que esse corpo aqui modelado parecia com o Salvador. É esse o conceito. É bem complexo para entender esse conceito, mas para mim faz muito sentido. Não sei se para vocês também. Mas agora eu desci e alcancei o caos. Tá vendo? Sempre é como se ela está sempre acima. Nós aqui é o caos, é um pó. Tipo, elas têm que descer do universo invisível para vir aqui nesse caos que tem um véu, né? Tem um véu que eles fazem. E aí ela tem que vir e descer. Por isso que o Espírito Santo vem. E Jesus fala: eu tenho que ir para que o Espírito Santo desça. E Jesus desce. Então sempre eles descem para esse caos,
Porque nós somos um... É como se tivesse várias dimensões. Já ouviu falar aquele negócio de a quarta dimensão, de várias dimensões? É como se fosse uma dimensão e na nossa uma dimensão de trevas. E as outras são todas de luz e eles têm que se despir para vir até aqui. Mas agora eu desci e alcancei o caos. E eu estava com o meu próprio ser, que estava naquele lugar. Eu estou oculto dentro deles. Tá vendo? Então sempre o Espírito Santo, a Sofia, o Barbelo está dentro de nós, tá? Concedendo-lhes poderes e dando-lhes forma. E desde o primeiro dia até o dia em que concederei grande poder àqueles que são meus, eu me revelarei àqueles que ouviram meus mistérios, ou seja, os filhos da luz, que somos nós. Então aqui ela está falando que ela vem e desce como o Espírito Santo e entra dentro de nós, que somos os filhos da luz. E aqueles que ouvem os mistérios e recebem os mistérios, a esses ela concebe muito poder. E esse grande poder, que é o poder que a gente tem de fazer maravilhas, que Jesus falou. Se você crê em mim, você vai fazer maravilhas. Se tem o Espírito Santo, você vai expulsar demônio, curar enfermo, você ressuscitar o morto, tudo que eu fiz, tudo que eu fazia, você fez. Assim, sempre você tem o conceito do que é a Sofia, por isso que quando fala assim, Jesus foi batizado no Jordão. Aí fala lá na Bíblia. Quando ele estava sendo batizado, vem uma pomba. Vem o Espírito Santo na forma de uma pomba. Quando você pensa pomba, você pensa no feminino, tá? Você não falou pombo, só que ele teria falado igual o Vicky Vigares. Olha o pombo, pega o pombo. Mas ele fala a pomba, veio na forma de uma pomba branca, vai, que eles colocam a branca. E aí coloca numa pomba, e aí o pai vem na voz, que fala, esse é meu filho gerado, meu filho a quem gerei, amado a quem gerei. E aí sempre essa voz, e aí a voz entra, e aí quando Jesus recebe o Espírito Santo, que fala que ele é batizado, aí que ele começa o ministério dele. Aí o Espírito Santo leva ele para o deserto, e aí ele é tentado lá pelo diabo, tal, 40 dias, 40 noites, e aí tem todo esse... E aí depois disso ele vai e começa a fazer as pregações, e curar as pessoas, e fazer tudo. Então tudo isso é o conceito aqui que ela está falando. Agora ela vai falar como pai. Eu sou o pai deles, e devo te contar um mistério inefável e não reproduzível por qualquer boca. Presta atenção. Cada amarra eu libertei de ti, e as correntes dos demônios do mundo inferior eu as quebrei. Essas coisas que estão presas nos seus membros, prendendo-os, e as altas muralhas das trevas eu as destruí. E os portões seguros daqueles seres impiedosos eu os derrubei. E eu arrebentei suas barras. E a força do mal, e aquela que te castigou, e aquela que te impediu, e o tirano, e o adversário, e aquele que é rei, e o inimigo presente. De fato, eu expliquei tudo isso àqueles que são meus, àqueles que são os filhos da luz, para que pudessem anular a todos e ser salva de todas as amarras e entrar no lugar onde eles estavam no princípio. Então aqui ela fala como Jesus fala, que eu vim para libertar os cativos, que eu vim para quebrar as amarras, tirar o jugo das pessoas. E aqui ela está falando, eu sou o pai de todos eles, eu vou contar o mistério. O mistério é esse, quando o Espírito Santo vem e entra dentro de você, ele quebra todas as amarras, ele te liberta do diabo, do inimigo, de qualquer demônio. Por isso que eu sempre falo, você não tem que ter medo. Quando você é gnóstico, quando você recebe o Espírito Santo, você não pode ter medo, porque o Espírito Santo, a Sofia, já destruiu cada amarra, cada poder, cada demônio, cada principado, potestade, poder, o que você imaginar, ela destruiu. Cada prisão que estava dentro de você, dentro da sua mente, dentro da sua alma, ela já quebrou. Então você não está preso à religiosidade, ao pecado, você não está preso a nada, porque o Espírito Santo te liberta, você não está preso a espírito algum, nenhum demônio tem poder sobre a tua alma, sobre o teu corpo, sobre nada, você está livre. É isso. Eu sou a primeira que desceu,
por causa da minha parte que permanece. Ou seja, o espírito que agora habita na alma, mas que se originou da água da vida e da imersão dos mistérios. E eu falei, eu, junto com os arcontes e as autoridades, pois eu desci além da linguagem deles, e eu contei os meus mistérios de mim mesma, um mistério oculto. E as amarras e o esquecimento eterno foram anulados. E eu gerei frutos neles, ou seja, o pensamento do Aeon imutável, e minha morada, e o Pai deles. Que isso é o que ela implanta em nós, que é o conhecimento do Pai que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês que existe o Pai, que existe a morada eterna, que existe o pensamento do Aeon imutável. Então isso que eu estou fazendo aqui, falando para vocês, é que existe o primeiro pensamento, existe o Espírito Santo, é a mãe, é o primeiro pensamento, é a morada do Pai, e existe o Pai que te ama, e essa é a morada onde você vai voltar, que é que ela sempre fala, e entrar no lugar onde eles estavam no princípio, que você é uma centelha de luz que veio lá da luz, e eu tenho que te lembrar, estou aqui te lembrando que você é do Pai, que você é filho da luz, e aí você retorna para o Pai. E essa é a ressurreição, que é você despertar, e aí você se torna a luz de novo, e quando você morrer, despir do corpo, você vai voltar direto para a morada do Pai, para esse céu maravilhoso acima desse universo do caos aqui. Esse livro é o melhor livro que eu conheço da Bíblia Gnóstica, tá? Eu amo esse livro, eu já li ele 10 milhões de vezes e tal, sei lá. Mas ele, sempre que eu leio ele, eu me sinto bem, lembro quem eu sou, isso reitera em mim que eu não tenho que ter medo do inimigo, do diabo, de nada, que eles não são nada perante Jesus, perante o Pai, perante o Espírito Santo, eles não são nada e eu não tenho que ter medo de nada desse mundo material, só tenho que esperar aqui eu me despedir desse corpo e voltar para a luz. Esse é o repouso. Onde eu parei? Aqui é a morada. Tá. Esse livro. Quem tá gostando desse livro aí, curte, hein, gente? Que esse livro aqui é o melhor. Poucas pessoas te dirão. E vão ler ou mostrar esse livro para você na vida. Então, aproveita. Você tá aqui ouvindo a própria Sofia falando com você. Você percebe que é um livro que é a própria Sofia que está escrevendo, que é o próprio Pai que está falando com você diretamente. E eu desci aqueles que me pertenciam desde o princípio, e alcancei a todos, e rompi com as primeiras correntes que os escravizavam. Então, cada um daqueles que estavam dentro de mim brilhou. Isso é lindo, parece uma poesia. E eu preparei um modelo para aquelas luzes inefáveis que estão dentro de mim. Amém. Você entende o conceito de física quântica aqui? Para mim, eu viajo no conceito hoje que a gente tem de física, de pensamento assim, mas sempre que elas falam que esse livro foi escrito há 2000 anos atrás, mas ele está falando que você é uma luz que está dentro dela, da Sofia. E ela vem para aqueles que estão dentro de mim, que estavam dentro de mim, brilhou, porque você veio dela, da luz, e aí ela fala que quando ela te desperta, você volta a brilhar, que ela te liberta das amarras daqui da escuridão. E aí ela prepara um modelo para as luzes inefáveis que estão dentro de mim. Ela vai preparando para você ter uma veste, para você ser uma luz inefável dentro dela, e tudo está dentro dessa energia que move o universo, que move os átomos, as coisas aqui que a gente entende como que eles chamam de matéria escura aí, que o bóson de Higgs, que é a partícula de Deus. Então esse conceito aqui, imagina 2000 anos atrás alguém falando isso. Por isso que eles foram perseguidos, por isso que esses livros foram destruídos, queimados, e os gnósticos mortos. Porque uma pessoa há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos atrás, não teria essa compreensão para entender isso, esse conceito de unidade da luz, porque todas são feitas de energia, da matéria, de átomos. Nem tinham esse conceito aí de força fraca, força forte, do que é feita a luz, que é a mesma coisa que faz uma pedra, faz a nossa carne. Ninguém sabia isso. Agora, o discurso de Protenóia 1. Continua. O livro Protenóia tem uma maior, só como ele é
trino, então tem 3 partes, tá? Todos esses livros têm 3 partes, tudo é a trindade. Nossa, tem uma dor aqui. Todos é a trindade, tá? Então tem sempre, no tratado tripartido também tinha 3 partes, do pai, a mãe e o filho, agora que tem 3 partes. É tão linda essa parte, presta atenção. Eu sou a voz que surgiu através do meu pensamento, pois eu sou aquele que é cisígico, cisigético, sendo chamada de o pensamento do ser invisível. Eu sou chamada de a linguagem imutável, e eu sou chamada de aquela que é cisígica, cisigética. Eu sou um ser único, feminino, pois eu sou imaculada. Eu sou a mãe da voz, falando de muitas formas, concluindo o tudo. É em mim que o conhecimento habita, o conhecimento das coisas perpétuas. Sou eu quem fala dentro de cada criatura e que foi conhecida pelo todo. Sou eu quem eleva a linguagem da voz aos ouvidos daqueles que têm me conhecido, ou seja, os filhos da luz. Outro ponto aqui também é, imagina 2000 anos atrás, naquela época, você falar que existia que Deus era mulher também, que Deus é homem e mulher ao mesmo tempo, e uma sociedade totalmente patriarcal, uma sociedade que até hoje é muito patriarcal, que eles não aceitam isso. Então na igreja eles aceitam que tem o Deus, o Pai, e que Maria é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus, mas eles pensam isso. Eles não pensam que existe do mesmo poder uma energia feminina, porque senão eles teriam que idolatrar, não, né? Teriam que falar que a mulher tem poder também, que tem isso. E é o que os gnósticos sempre reiteram, que a mulher tem poder, que a mulher é importantíssima e a mãe, ela é a sabedoria. Então, mulheres, vocês são importantes, e se não tivessem destruídos os livros gnósticos, o mundo seria muito diferente e as mulheres não teriam sofrido 2000 anos aí de opressão, de perseguição aí por causa das religiões machistas aí, por causa desses arcontes, tá? No meio desses arcontes não tem as mulheres, então eles têm a parte feminina e masculina deles, são seres andrógenos, mas eles não têm esse conceito. Aqui não é andrógeno, aqui é realmente um ser separado, o pai e o pensamento do pai, que é a Sofia. Não é um ser que é andrógeno, tem 2 sexos, não. É um ser separado, o pai e a mãe e o filho, mas eles são um. E ela é maravilhosa. Eu amo a minha mãe. Ela é a voz. E sempre você vê que ela fala os filhos da luz. Então tem os filhos da luz e os filhos das trevas. Então, se você está vendo isso aqui e ficou bastante tempo, você é filho da luz. Melhor do que ficar vendo o Vai Dar Namoro do Júlio lá. Gente, eu dou risada com aquilo. E que lógico que pode ver tudo, a gente dá risada. Mas tem um povo estranho lá. Acho que é muito forçado, vocês já viram. Depois vocês vê lá o Júlio. Vai Dar Namoro é engraçado, mas eu acho que é tudo combinado lá. Vamos voltar aqui. Neste momento, eu voltei pela segunda vez na semelhança de uma fêmea e tenho falado com eles. Tá vendo? Ela usou uma fêmea, que é uma mulher, para falar com todos, com nós. E devo contar-lhes sobre o fim do Aeon e ensiná-los sobre o princípio do Aeon que está por vir. Quando eu falo o fim do Aeon, é uma geração de tempo, um universo, assim, uma geração. O fim desse universo, e aí criar, através, quando acabar esse mundo, e esse nosso universo, vai iniciar um outro Aeon universo. Aquele sem mudança alguma. Aquele no qual nossa aparência será mudada. Devemos ser purificados dentro daqueles aeons dos quais eu me revelei no pensamento da semelhança da minha masculinidade. Eu me posicionei entre aqueles que são dignos no pensamento do meu aeon inalterável. Essa, sempre que fala aeon, ela está falando que você tem que buscar estar no aeon do Pai, no aeon da onde ela veio, que é inalterável, que não é esse universo aqui mutável, que passa por essas transformações, destruições, igual eu falei, que é do arconte inferior, tá? Pois devo te contar um mistério sobre esse aeon em particular,
e te falar sobre as forças que estão nele. O nascimento acena, hora gera hora, dia gera dia. Os meses reconheceram o mês. O tempo tem girado, advindo ao tempo. Esse aeon específico foi concluído dessa forma, e foi previsto e foi curto, pois era um dedo que libertou um dedo, e uma junta que foi separada de uma junta. Então, quando as grandes autoridades souberam que a conclusão do tempo havia chegado, assim como a aflição da parturiente, ele, o tempo, tem se aproximado, assim como a destruição se aproximou. Juntos, os elementos estremeceram, e as fundações do mundo inferior e as paredes do caos se abalaram, e um grande fogo brilhou em meio a isso, e as montanhas e a terra foram balançadas como um junco, e é balançado pelo vento. E as sortes do destino e daqueles que dividem os domicílios ficaram extremamente perturbados com o grande estrondo. E os tronos dos poderes foram perturbados, pois foram destronados. E o rei deles ficou com medo. Aqui ele fala, o rei deles é com letra maiúscula, que é o Arconte, é o deus dos judeus lá, o Sabaoth. O rei deles ficou com medo. E aqueles que perseguiam o destino pagaram seu quinhão de visitas ao caminho. E eles disseram aos poderes, o que significa todo esse distúrbio e esse tremor que veio até nós por meio de uma voz que pertence à linhagem exaltada? Aqui eu vou resumir, explicar um pouco, né, que vai ficar muito grande. Então aqui ela está contando, quando ela fala que esse Aeon que nós estamos, esse universo do caos que nós estamos, ele é contado por dia, por mês, por hora, por isso. O do Pai, ele não tem tempo, não tem, ele é eterno, a gente não conta dias nos outros Aeons, acima do 8º céu. Então ele fala, não existe o tempo lá, ele é tão imenso e grande que lá é eterno, você não fica contando dia, hora, tal, porque ele não tem um início e um fim. Então esse universo nosso, a gente sabe que ele vai ser destruído e vai acabar. E a gente sabe, e os arcontes sabem também. E quando Jesus vem, que é a voz, e aí Jesus é a palavra. Porque sempre que falar voz é Jesus, tá? É o Logos, é a palavra. Aqui eles falam a voz, mas é o Salvador, que ele é o Logos, ele é a palavra. O Pai tem um Espírito invisível, aí tem o Pai, que é a imagem do Espírito invisível. Aí a Sofia é o pensamento do Pai. E Jesus é a palavra que o pensamento e o Pai falam. Então, ele é a voz. Esse é o conceito, tá? Eu tenho que explicar de uma forma que na minha cabeça é muito fácil, mas eu não sei se para vocês é fácil. E aí, ela tá falando aqui que quando Jesus vem, ele abalou tudo. Por isso que ele desceu lá no Hades. Ele não desceu lá só para salvar Adão e Eva, igual tá escrito, não. Ele desceu lá para destruir e para mostrar para os arcontes e falou, eu cheguei, quem manda aqui sou eu e vou destruir vocês. Então ele foi lá no Belial, que Belial, ele é o rei do inferno, dos infernos. Tem 5 infernos, e aí Belial é o rei deles. O Sabaoth, que é o deus dos judeus, ele fica no 7º céu. E aí Jesus já tinha passado por ele lá. E depois que ele passa, ele sobe lá depois de novo e mostra para ele que o domínio dele acabou. Por isso que Jesus, ele proclamou que haveria o fim. Que ele fala, eu vou voltar de novo, vai ser essa segunda vinda. E aí nesse ponto, os arcontes se estremeceram. E a barreira deles, que é a parede desse universo, começou a ruir para a destruição deles. Então o tempo foi determinado. Então esse universo vai acabar. Então, é isso que é a consumação do Aeon, que é a consumação desse nosso universo, que é a destruição da Terra, que é o Apocalipse, né? Que eles falam. E aí a gente tem isso. Então eles começam a ficar com medo. Ó. Todos os anjos, os arcanjos, todos eles começam a ficar com medo. Aí eles sobem e vão falar para Demiurgo lá, para o Yadabaoth, e fala assim, e aí, você não falou que você era Deus? Você não falou que você era o único Deus? Como é que chegou alguém, uma voz, e destruiu a gente? E acabou com o nosso poder, estremeceu tudo e falou que a gente vai morrer. Então é esse o ponto. Eles achavam que eram imortais, mas eles não são imortais. Eles têm um tempo determinado. Oi, Andréia, você entrou, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Hoje eu comecei cedo, pleno domingão.
Nossa, já tô 1 hora aqui, mas tô gravando também lá no canal pra você ver, para vocês verem depois, tá? Que eu esqueço de postar depois lá, mas eu tenho que postar mais. Tô lendo o livro A Protenoia Trimórfica, que eu gosto tanto, já tô na parte 1. Aqui tá, então aí eles começam a perguntar pro Arconte aqui. E eles disseram aos poderes, todos os anjos, todo mundo subiu lá e foi falar com uma coisa. Porque eles sempre consultavam o destino. Esse negócio de astrologia, de ver o que vai acontecer e tal no destino, saber. Isso aí acontece porque os anjos, os demônios, eles sobem. Tem um livro até que conta isso no Testamento de Salomão. Fala que tem um demônio que ele fala assim, que ele não sabe o futuro, tá? Nossa, é muito legal esse livro. Quando eu uns 10 anos atrás, ainda quando não era tão poderoso o meu conhecimento no gnosticismo, já era, mas assim, eu li esses daí porque eu acho legal. Aí eu li ainda esses livros dos judeus, né, alguns do Testamento de Salomão. Aí uma parte desse livro, eu não lembro qual demônio que era. E aí Salomão prende eles e fala assim, como é que você sabe o futuro, né? Porque o demônio contou pra ele que o filho do cara ia acontecer alguma coisa com o filho lá do cara que estava sendo julgado lá. E aí Salomão pergunta para ele, mas como você sabe o futuro? Aí ele fala, né, que ele era filho de um anjo que caído tal, e ele era filho de um com a mulher lá. Que os demônios, eles são filhos, aqueles gigantes que nasceram dos demônios, dos anjos com as mulheres. Entendeu? No livro de Enoque está escrito isso. Olha eu ensinando as outras coisas aqui. No livro de Enoque tá escrito que vem os guardiões ficavam lá rodando a terra. Aí uma vez caiu a live porque eu expliquei isso, mas tudo bem. Aí os anjos acharam bonito as mulheres, aí eles foram lá e pegaram as mulheres. Entenderam, né? Aí nasceu uns gigantes lá e começou a comer as pessoas. Aí os arcontes falaram assim, bora, vamos criar o dilúvio porque eles estão destruindo todo mundo, tal. Aí criaram o dilúvio para encher e matar os gigantes, porque tinha que matar eles na altura certa lá. Só que o corpo dos gigantes morreu. Só que a alma, o espírito deles era imortal. Imortal assim, né? Eles viviam mais que os homens porque eles tinham a descendência dos anjos. Então eles ficaram rodando na terra sem corpo, como espíritos imundos, como demônios. Por isso que eles ficam procurando um corpo, porque eles tinham um corpo antes. Aí agora eles ficam entrando no seu corpo aí para tentar viver as coisas da terra, fazer a maldade que eles faziam. Então esses aí são os demônios, sabe? Não só eles. Até porque você, tipo, nem todos... É como se fossem umas classes, né? Você fala, tem um tipo, e todos, tipo, eles não são onipresentes. Então, você tá aqui em São Paulo, o povo tá falando, tô recebendo tal. Aí lá na Paraíba, tá alguém falando que tá recebendo o mesmo caboclo lá, tá falando que tem o mesmo nome. Como isso daí? Não são, eles só falam que é o mesmo nome, mas cada um eles são um específico, eles como é que fala? Fingem ser outra pessoa, mas não são, eles são esses demônios aí, esses espíritos desde o início, eles não se procriam mais, não nascem, não geram, não é tipo o espírito de uma pessoa, igual no Supernatural lá, cai lá no inferno, sofre tanto no inferno, aí depois se torna um demônio de tanto sofrer. Não é assim. Então eles já tem o número deles tal, e aí acontece. Daí esses poderes, os anjos, os demônios, eles sobem lá para os poderes. Eu tava contando a história. Aí tem um demônio que ele fala assim, eu não sei como é que acontece as coisas, mas eu não consigo voar, porque eles não conseguem voar. Aí ele fala, só que ele dá um pulo. É assim que tá no livro mesmo. Ele fala, eu pulo. Aí eu dou um salto até onde ficam as estrelas, até onde ficam os astros. Aí eu pulo até onde fica lá. E aí eu ouço o que os arcontes do destino estão determinando para aquela pessoa, ou para o mundo, para aquele tempo. Aí eu ouço o que eles estão falando, e aí eu volto, eu caio. Aí por isso que é como se eles caem. Porque eles só dão um pulo e caem na Terra de novo. Eles são atraídos na Terra de novo. Aí eu sei o que vai acontecer. Então aquele cara ali, o pai dele vai morrer, ele vai matar o próprio pai. Sei lá, uma história assim, eu não lembro bem. Mas leia um livro, O Testamento de Salomão. É bem interessante também. Para vocês entenderem que você não tem que ter medo de demônio algum. Nem de arconte. Tá, e eles disseram aos poderes, o que significa todo esse distúrbio e esse tremor que veio até nós por meio de uma voz que pertence à linguagem exaltada. Aqui linguagem exaltada com letra maiúscula. E toda a nossa habitação foi abalada.
e todo o circuito do caminho de ascensão se encontrou com a destruição, e o caminho sobre o qual seguimos, o qual nos leva ao arquigerador do nosso nascimento, deixou de se estabelecer para nós. Você percebeu que eles têm um caminho pelo qual eles conseguem pular e voltar pro arquigerador. E aí Jesus, até no... Peraí. Sempre que dá 1 hora, eu tenho que fazer um negócio aqui de salvar e depois eu não grava mais esse negócio aqui. Depois é que não consigo... Tipo, ficar tudo preto a gravação. Mas tudo bem. E aí esse caminho, no livro Pisofia e no Evangelho de Valentino, fala que Jesus, quando ele vem, ele sobe de novo, aí ele muda 6 meses para cá e 6 meses para lá, a ordem da irmã Armené, que é bem esses caminhos. A irmã Armené é um caminho para o qual eles chegam no arquigerador, é onde eles chegam para entender como fazer o destino, como a astrologia, tá, onde estão as constelações, esse caminho todo aí que vocês já sabem, quem gosta de astrologia, de signo. Eu sou de Escorpião, faz meu mapa astral aí. Tá, e toda a nossa habitação foi abalada. Aqui ele fala tal, aqui. Deixou de se estabelecer para nós. Então os poderes responderam, os arcontes. Então os poderes responderam dizendo, nós também estamos perdidos nisso, pois não sabemos o que foi responsável por isso. Mas levantai, vamos até o arquigerador e perguntar a ele. E todos os poderes se juntaram e foram até o arquigerador. Tá vendo como eles são pequenininhos assim? Eles vão, não sei o que está acontecendo, né? Vai lá para Yadabaoth, vai lá para Sabaoth para saber, o que está acontecendo? É assim. E todos os poderes se juntaram e foram até o arquigerador e perguntaram a ele. E eles disseram a ele, onde está a tua vanglória na qual te vanglorias? Nós não ouvimos tu dizer, eu sou Deus e eu sou o vosso Pai? E eu sou quem vos gerou, e não há outro além de mim. Agora observai, surgiu uma voz que pertence à linguagem invisível do Aeon e que não conhecemos, e nós mesmos não reconhecemos a quem pertencemos, pois aquela voz que ouvimos é estranha para os nossos ouvidos, e não a reconhecemos, não sabemos de onde ela veio. Surgiu e colocou medo no meio de nós, e enfraqueceu os membros de nossos braços. Então agora vamos chorar e lamentar com toda amargura. Você vê, os arcontes, todos eles tremem diante de Jesus. Tem medo e choram e perdem a força diante da voz de Jesus e da voz do Pai. Então agora vamos chorar e lamentar com toda amargura. Quanto ao futuro, vamos fazer nosso voo completo antes de sermos forçosamente aprisionados e levados para o fundo do mundo inferior. Pois o afrouxamento de nossas amarras já se aproximou, e os tempos estão sendo encurtados, e os dias diminuídos. E o nosso tempo já foi concluído, e o lamento de nossa destruição se aproximou de nós, para que possamos ser levados ao lugar que reconhecemos. Pois quanto à nossa árvore da qual crescemos, um fruto de ignorância é o que restou, assim como suas folhas, é a morte que habita nelas, e a escuridão sob a sombra de seus ramos, e foi um engano e luxúria que acolhemos. Essa árvore, através da qual o caos ignorante se tornou um lugar de morada para nós. Pois observa, mesmo ele, o arquigerador do nosso nascimento, a quem vangloriamos, mesmo que ele não reconhece essa linguagem.
Então agora, ó filhos do pensamento, escutai-me, a linguagem da mãe de vossa misericórdia. Pois vós vos tornastes dignos do mistério oculto, do princípio dos aeons, para que possais receber isso. E a consumação deste aeon em particular e da vida malévola já chegou, e há auroras, o princípio do aeon por vir, o qual se mantém inalterado para sempre. Eu sou andrógena, eu sou a mãe e eu sou o pai, pois mantenho relações comigo mesma. Eu mantive relações comigo mesma e com aqueles que me amam. E é somente por meio de mim que o todo permanece firme. Eu sou o ventre que dá forma ao todo, ao dar a luz que brilha com todo o seu esplendor. Eu sou o aeon por vir. Eu sou a satisfação do todo, ou seja, Meiroteia, a glória da mãe. Eu lancei a linguagem falada aos ouvidos daqueles que me conhecem. E estou te convidando à luz perfeita e exaltada. Venha. Além disso, quanto a esta luz, quando entrar nela, tu serás glorificado por aqueles que dão glória, e aqueles que entronam, entronarão a ti. Tu receberás mantos daqueles que dão mantos, e os batistas te batizarão, e tu te tornarás gloriosamente glorioso, exatamente da forma que era no princípio, quando tinhas luz. E eu me ocultei em cada um e me revelei dentro de todos. E cada mente que me procura é porque sentia falta de mim. Pois sou eu quem deu a forma ao todo quando ele não tinha forma. E transformei suas formas em outras formas, até a época quando uma forma será oferecida ao todo. É por meio de mim que a voz se originou. E eu sou eu quem soprou dentro de mim mesma. E eu que enviei a eles o eterno Espírito Santo. E ascendi e entrei na minha luz. Eu subi até o meu canto e sentei ali, entre os filhos da luz sagrada. E eu me recolhi às suas moradias, as quais se tornaram gloriosas. Amém. Vocês entenderam isso? Isso é muito bonito. Isso é a Sofia, o pensamento, e Jesus, o Pai, e eles falando. Quando ela fala, eu sou andrógeno, eu sou a mãe, eu sou o pai, então você ouve aqui o Pai falando com você, e ela fala que se oculta dentro de nós. Eu me ocultei em cada um, e me revelei dentro de todos. Quando você tem essa falta, quando você entende que você recebe o Espírito Santo, você tem a força, você sempre tem esse desejo de busca pela imortalidade, pela espiritualidade. Você é diferente, você sente diferente das outras pessoas que são materiais, que não pensam na espiritualidade, não lê a Bíblia, não lê um livro espiritual, não busca filosofia, não tem entender como funciona o universo, o que acontece, para onde eu vou, para onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Essas perguntas não é todo mundo que tem, você sabe disso. E aí quando você é assim, o que ela está falando? Ela está falando, e cada mente que me procura é porque sentia falta de mim. Se você procura o Pai, é porque você sente falta dele. Porque você veio dele, você busca retornar para ele. Como o filho pródigo. O filho pródigo estava com o pai. Aí ele quer curtir o mundo. Aí ele curte o mundo e ele está lá comendo as coisas com os porcos. E aí ele pensa, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu era mais feliz com o meu pai. E assim é a gente vem para esse mundo, a gente vai vivendo várias vidas, e uma hora você desperta e vem aquele desejo de falar, meu, o que eu estou vivendo nessa vida? Eu sou filho do pai. E aí você desperta, porque você sente falta do pai, você sente falta de voltar. Sempre parece que você não pertence a esse mundo.
E ela fala, pois sou eu quem deu a forma ao todo, quando ele não tinha forma. E o engraçado maior aqui é esse conceito, sempre que eu falo da física quântica, sempre está muito permanente no gnosticismo. Isso mesmo, 2000 anos atrás, e hoje que a gente tem esse conhecimento de física quântica, que ela fala, o todo não tinha forma. Ela deu uma forma para o todo, mas ela deu várias formas. Aí ela fala, e transformei suas formas em outras formas. E ela começa a criar várias formas para tudo que existe. Aí cria os homens, cria os anjos, cria os planetas, cria os universos. E ela vai criando. Mas o intuito dela, e ela fala, vai chegar uma época quando uma forma será oferecida ao todo, que ela vai transformar tudo em uma coisa só, tudo em luz. E tudo em uma forma só, que é a energia. E tudo a gente é feito da mesma coisa, que é o átomo. Quando você se dissolve, quando você morre, você vira energia, vira poeira cósmica. Ai, ai, é tão bonito esse livro. Ainda tem a parte 2. Quem quer ouvir a parte 2? Só uma página só, dá pra ler aqui. Eu vou terminar esse livro hoje. 1h10 de live. Mas eu vou terminar, porque a Andréia chegou agora, o pessoal conseguiu chegar agora, então eu vou terminar, vou ler. Já tinha lido já Proteína Trimórfica, Andréia? Já? Sobre o destino. Agora ela vai falar sobre o destino aqui. A parte 2. Eu sou a palavra que habita na voz inefável. Eu habito na luz imaculada e um pensamento se revelou perceptivelmente através da majestosa linguagem da mãe. Apesar de ser um fruto masculino que me sustenta como minha fundação, e ela, a linguagem, existe desde o princípio das fundamentações do todo. Das fundações do todo. Mas há uma luz que habita no silêncio. Acho tão bonito isso. E que foi a primeira a surgir. Enquanto ela, a mãe, existir apenas como silêncio, eu sozinha serei a palavra. Inefável, pura, incomensurável e inconcebível. Ela, a palavra, é uma luz oculta, gerando um fruto da vida, derramando uma água viva, do invisível. Pura, incomensurável fonte, ou seja, a voz irreproduzível da glória da mãe, a glória do fruto de Deus, um virgem masculino em virtude de um intelecto oculto, ou seja, o silêncio oculto do todo, sendo irreproduzível, uma luz incomensurável, a fonte do todo, a raiz de todo o Aeon. É a fundação que sustenta cada movimento dos Aeons, que pertencem à glória poderosa. É a fundação de cada fundação. É o sopro dos poderes. É o olho das três permanências, que existe como voz em virtude do pensamento. E é uma palavra em virtude da linguagem. Ela foi enviada para iluminar aqueles que habitam na escuridão. A palavra quem é? Jesus. Agora escutai, eu vos revelarei meus mistérios, pois vós sois meus companheiros e irmãos, e vós devereis conhecer todos eles. Eu contei os meus mistérios a todos aqueles que existem nos aeons incompreensíveis e inexplicáveis. Eu ensinei a eles os mistérios através da voz que existe dentro de um intelecto perfeito, e eu me tornei uma fundação para o todo, e concedi plenos poderes a todos eles. Na segunda vez eu vim, na linguagem da minha voz,
eu dei forma àqueles que receberam forma até a consumação deles. Na terceira vez, eu me revelei a eles em suas tendas, como palavra, e me revelei na semelhança de suas formas. Formas, isso aqui, ó. E eu vesti o traje de cada um, e eu me escondi dentro deles, e eles não sabiam sobre aquele que me concedeu plenos poderes. Pois eu habito dentro de todas as soberanias e poderes, e dentro dos anjos, e em cada movimento que existe em toda a matéria. Tá vendo como é semelhante ao pensamento da física quântica? Essa energia que está em tudo, que movimenta toda a matéria, que é a fundação da fundação, tudo isso, que é a energia que move os átomos quânticos, tudo isso da forma visível, mas eu estou falando isso do invisível, do espiritual, Jesus falando que ele está em tudo, que ele se move em tudo, que ele é essa energia, essa luz que faz o universo se mover e existir. E eu me ocultei dentro deles até que me revelei aos meus irmãos. E nenhum deles, os poderes, os arcontes, me conheceu, apesar de ser eu quem opera dentro deles. Tá vendo? Jesus até, e a Sofia e o Pai, até dentro dos arcontes eles operam, eles se movem. Porque ele é a energia que faz tudo. Qualquer matéria, qualquer coisa tem que ter elétron, tem que ter átomo, próton e essa energia que a gente chama de matéria escura. E essa energia que você não vê, que é Jesus, não é uma luz visível. Pelo contrário, eles pensavam que o todo foi criado por eles, pois eles são ignorantes e não conhecem suas raízes, o lugar no qual eles cresceram. Aqui Jesus está falando, os arcontes, os deuses aí desse mundo que vocês existem, eles acham que eles que criaram o todo. O Deus da Bíblia, do Velho Testamento e tal, está falando, tipo, ele acha que ele que criou, porque ele não conhece a raiz, não sabe de onde ele veio, ele acha que ele existiu e veio. Mas aqui ele está falando, não. Eu sou a luz que ilumina o todo. Eu sou a luz que rejubila em meus irmãos. Pois eu desci ao mundo dos mortais por causa do Espírito que permanece naquilo que descendeu e veio da inocente Sofia. Eu vim e eu libertei, e eu fui, o qual ele tinha anteriormente, e eu ofereci a ele da água da vida, a qual despe do caos que está na extrema escuridão, que existe dentro de todo o abismo, ou seja, o pensamento do corpóreo e do psíquico. Tudo isso eu vesti, e eu o despi disso, e o vesti com uma luz resplandecente, ou seja, o conhecimento do pensamento da paternidade. Aqui Jesus está falando quando ele entra no corpo de Jesus, entendeu? Jesus entra no corpo de Jesus. Aqui é o Cristo, a voz, a palavra, o Logos entrando naquele momento que eu falo que a pomba desce lá sobre Jesus e Jesus recebe o Espírito Santo. Aqui ele está falando que ele era um corpo e ele veio e libertou aquele corpo do conhecimento cego e fez ele entender que ele era filho do Espírito Sagrado, não filho do arconte, mas filho do Pai invisível. E eu o entreguei àqueles que oferecem os mantos, e Amon, Elaço, Amenai. E eles o cobriram com o manto dos mantos da luz. E eu o entreguei aos batistas, e eles o batizaram, Michels, Michar, Mineus e Nous. E eles o imergiram na fonte da água da vida. E eu o entreguei àqueles que entronam, Bariel, Noutan, Sabenai. E eles o entronaram através do trono da glória. E eu o entreguei àqueles que glorificam, Arion, Eliem, Fariel. E eles o glorificaram com a glória da paternidade. E aqueles que arrebataram, Camaliel, Amém, Sambro. E os servos dos grandes astros sagrados, e eles o levaram até o lugar iluminado de sua paternidade.
E ele recebeu os 5 selos da luz da mãe. Lembra que eu falei que você precisa receber os 5 mistérios da luz? Que é o Jesus e os 4 anjos. Armozel, Orael, Darvetai e Lelef. Protenoia. E foi concedido a ele participar dos mistérios do conhecimento. E ele se tornou uma luz em luz. Então agora, eu estava habitando neles, na forma de cada um. Os arcontes pensavam que eu era o Cristo deles. De fato, eu habito em cada um, sem dúvida alguma, dentro daqueles nos quais eu me revelei como luz. Eu iludi os arcontes. Eu sou o amado deles, pois naquele lugar eu me vesti como o filho do arquigerador. E eu era como ele até o fim de seu decreto, que é a ignorância do caos. E entre os anjos eu me revelei em suas semelhanças. Entre os anjos ele se mostrou como um anjo. E entre os poderes como se eu fosse um deles. Isso também está no livro de Enoque, está no livro dos segredos de Enoque, Jesus e na ascensão de Isaías. Jesus, quando ele vai descendo pelos céus, pelos 7 céus, ele vai passando cada um, ele vai transformando-se na forma de cada arconte do céu. Ele toma a forma do arconte do 7º céu, ele toma a forma dos anjos do 6º céu, do 5º, do 6º, dos da direita sempre, não dos da esquerda. Aí do 6, 7, até chegar aqui. E toma a forma de homem. Mas entre os filhos do homem, como se eu fosse um filho do homem, mesmo sendo o pai de cada um. Ele está falando, aí eu desci para a terra, e no meio dos filhos dos homens eu me apresentei como se eu fosse um filho do homem, mas eu era o pai de cada um. Mesmo eu sendo o pai, eu me vesti como um filho. Esse é o poder. Eu me ocultei dentro deles todos, até que me revelei entre meus membros, que somos nós, os quais me pertencem. E eu os ensinei sobre as ordens inefáveis e sobre os irmãos. Mas eles são inexprimíveis a cada soberania e cada poder soberano, exceto apenas os filhos da luz. Ou seja, as ordens do Pai. Essas são as glórias que são superiores a cada glória, ou seja, os 5 selos, completos em virtude do intelecto. Aquele que possui os 5 selos, desses nomes em particular, é despido dos trajes da ignorância e é vestido com a luz resplandecente. E nada aparecerá àquele que pertence aos poderes dos arcontes. Entre aqueles desse tipo, a escuridão dissolverá, e a ignorância morrerá, e o pensamento da criatura que está espalhada se fará presente em uma única aparição, e o caos das trevas se dissolverá. E o incompreensível dentro, até eu me revelar a todos os meus irmãos e companheiros, e até eu julgar todos os meus irmãos dentro do meu reino eterno, até eu juntar, não é julgar, porque Jesus não julga ninguém, desculpe, gente. E até eu juntar todos os meus irmãos dentro do meu reino eterno, e eu proclamei a eles os 5 selos inefáveis, para que eu pudesse habitar neles, e para que eles pudessem habitar em mim também. Quanto a mim, eu visto Jesus. Eu o sustentei da madeira amaldiçoada, e o estabeleci nos lugares da morada de seu pai. E aqueles que guardavam suas moradias não me reconheceram, pois eu sou irreprimível, junto com minha semente, que me pertence. Devo colocar a luz sagrada dentro de um silêncio incompreensível. Amém. O discurso da aparição. 3 protenoia trimórfica, em 3 partes. Uma escritura sagrada escrita pelo Pai, em perfeito conhecimento.
Gostaram desse livro? Esse é o melhor livro de todos. Todos os outros você tem que ler para você poder entender esse livro. Então agora vocês vão e leiam o Apócrifo de João, leiam os livros de Tiago, leiam todos os outros livros e depois voltam para esse livro e leiam. Aí depois você lê de novo os livros e volta para esse livro para você ler, para você entender como o Pai fala com você e tudo que ele fala, em todos esses nomes. Tá bom? Então, boa noite, obrigado a todos que tiveram aí paciência para ver. Depois vocês veem de novo lá no YouTube. E aí depois vocês veem, ô Fabrício, tudo bem? Kleber, também boa noite. Mas no canal também tem. E aí vai ficar salvo lá para vocês. Mas esse é o livro A Protenoia Trimórfica, tá na biblioteca de Nag Hammadi. E na Bíblia Gnóstica Proibida ele é o livro 47, tá? Boa noite para vocês. Minha garganta até tá. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, pode falar. Quem tem uma dúvida, estou sem óculos aqui, eu nem consigo ver. Eu seria um clone, uma mulher que foi feita em umas... Ah, não tem nada disso não. Essas coisas são do judaísmo. A gente acredita como Sofia como a luz, e a Sofia criou a Eva como uma luz, e aí depois o Arconte enganou lá falando que ela tinha saído da mão da costela de Adão. Tá no livro Hipóstase dos Arcontes aí como foi criado. Boa noite, gente. Domingão, vamos curtir e descansar. Já 9 horas. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí pela participação.